Então, como um fenômeno, né, tipo, tão grande, eu acho que vale, tipo, perguntar, tipo, é interessante perguntar, né, tipo, qual tipo de fenômeno é esse? É, é um projeto de arte? Um projeto editorial? É um projeto social? Né? No filme ali, o Javier, que está aparecendo agora, na verdade, no filme, de novo, olá, Javier, de Lupe. Você começa, né, tipo, a dizer no filme que para você, Luísa Catanera sempre era um projeto de arte. Mas então, a gente pode tipo, pensar isso depois. Então, um projeto de arte, um projeto editorial, um projeto social, claro que essas coisas não são mutuamente exclusivas, né? Tipo, a gente pode tipo, pensar essas coisas juntos. Quais são as diferenças, né, entre as catoneiras? O que permanece é o que muda, dependendo do contexto. Porque outra coisa que eu acho que é muito visível tipo, nessa exposição é como tem uma coisa que une catoneira, né, a prática de catoneira, que é a materialidade, o papelão, mas tem muitas diferenças também, tipo, em termos de ideologia, em termos de prática, em termos de material, intenção. Às vezes essas diferenças são bem sutis, mas eu acho que são muito importantes. E também como o lugar em que a editora está baseada intervém na sua produção. O que quer dizer, tipo, o que vincula tipo o lugar onde os livros estão produzidos com como esses livros estão feitos. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? Porque Catonera sempre tem uma articulação muito forte com a rua, com o público, mas qual público? Qual rua? Quando a gente estava elaborando tipo essa exposição, era muito importante para a gente que aquele imóvel ali na frente, né, na escada, era muito importante estar aquele imóvel por conta daquele diálogo com a rua. A gente precisava daquele diálogo, porque a gente pensou que isso era intrínseco à prática catoneira. Então, são mais ou menos essas perguntas, e talvez essa questão de um projeto de arte, um projeto editorial, um projeto social, eu sou muito menos qualificado de falar sobre isso do que o Javier, então eu vou passar o microfone logo para ele. Y cuando comenzamos con Cucurto, él ya es escritor. Teníamos feito outro projeto, mas ficava dentro do mundo de intelectuales y autores de libros. Queríamos hacer algo que salga más a la calle, que no quede en un centro cultural o en un museo, o entre solo los que leen. De ahí surge, dada la situación económica, voy misturando palabras en dos lenguas. De ahí que, habiendo tantos catadores na rua, tanto papelão, Cucurto se encuentra un libro feito de papelão más industrial, eso no sé si alguno sabe, de Juan Gelman. Podemos hacer con papelão dos catadores. Y ahí logramos, y desde el minuto cero que hicimos el primero, a todos les gustó. Así que creo que todo lo que usted falou, porque esa arte social, se responde ahí, gusta o objeto del libro cartonero. Gusta, sempre gusta. Así, 15 anos depois, estou aqui em São Paulo, convidado. Bueno, obviamente tenemos convicções políticas e por eso son aquí. Creo que ninguém votou aquela coisa, por suerte. Y rapidamente, bueno, siempre quisimos hacer as capas una por una, artesanal. E foi saindo a coisa. Para mim, eu sempre falo que é um projeto de arte, porque, bueno, não só porque são feitas à mão, sino
por el concepto de escultura social de Joseph Beuys, que eu tinha lido para esses anos, de perceber a sociedade como uma escultura que pode ser modelada, por exemplo, com o barro. Você põe aqui, saca de lá e vai equilibrando uma composição. E bom, se você percebe a sociedade como uma escultura social, você tem que fazer alguma coisa para reequilibrar. E, por exemplo, nós vimos que catador nunca tem contato com livro, não tem muito contato com o que eu acho que é tão bonito de fazer arte, que é usar as mãos, a criatividade, sentir-se valorizado, sentir que outros dizem, que bonito que você faz. Então, bom, tuvimos a suerte de ter essa ideia e fuimos trabajando en eso. Y rápidamente los escritores les gustó. Bueno, a mí tiendo a resumir, y creo que ya lo resumí, gustaron mucho. Y a todos ustedes le han gustado, de otros países, otras lenguas. Bueno, cuando empezamos no sabíamos si íbamos a tener éxito, buen suceso con los libros. Entonces, cuando se suma Fernanda Laguna y pudimos tener una sede, dijimos, bueno, también hagamos galería de arte. Y Cucurto dijo, no, pero no solo galería de arte, vendamos frutas y verduras. Así que durante un mes fuimos verduleros, fracasamos como verduleros. Pero por suerte tuvieron suceso los libros, entonces bueno, ya está, sirvió como una especie de performance, ¿no? Tener mezclado todo. Pero siempre quisimos eso, mezclar todo, que no se sepa cuál es, si es arte, si es proyecto social, si es una editora, que esté todo medio mezclado. Después ya, por suerte, cayeron teóricos y empezaron a teorizar y nos enseñaron qué estábamos haciendo. Nosotros simplemente lo hicimos. No podía salir mal, ¿no? Porque era todo buena onda, creatividad, color. La editorial más colorinche del mundo, teníamos la posibilidad de decir nuestras piadas, ¿no? Como la editorial más puntiaguda de Latinoamérica, la editorial más colorinche del mundo. Rápidamente tuvimos un gran apoyo de Sergio Parra, un poeta y librero chileno. Nos compró muchos libros para regalar a sus clientes, porque siempre fue muy importante para Cucurto, para mí un poco menos, pero para él siempre fue muy importante que sean muy baratos los libros, porque sabíamos que con eso, con ese populismo, iba a ayudar a que los libros gusten. Quizás fue por eso, ¿no? Que tuvo éxito. Bueno, ni hablar de que la presencia de Washington Cucurto y Fernanda Laguna, que ya tenían mucho nombre en la escena artística de Buenos Aires, provocó atención de la prensa. Y ellos conocen grandes escritores como Ricardo Piglia o César Aira. Entonces fue un poco más que algo de unos hippies que querían estar con cartoneros. Y me perdí por dónde iba, pero sí. Bueno, la cosa es que funcionó muy bien. Este chileno, Sergio Parra, nos compró como 100 libros para regalar a sus buenos clientes. Entonces, ya en Chile conocieron nuestros libros, los de Sarita Cartonera, y a los, por ejemplo, creo que es... No.
es de Lima, pero ellos peruanos los conocieron en Chile. Y a 6 meses o menos de un año de que hayamos empezado, me llega un mail de una chica peruana diciendo, ay, nos encanta, ¿podemos hacer lo mismo? Sí, por supuesto. O sea que fue todo espontáneo, rápido, fácil, que era lo que queríamos, que los libros los pueda hacer cualquiera, no depender ni de un diseñador ni de un artista, sino que fuera el método lo más simple posible. Por eso yo creo que es un proyecto de escultura social y no pusimos tanto hincapié en cada ejemplar como veo otros proyectos cartoneros, ¿no? que está muy trabajado, tiene mucho tiempo cada uno, ¿no? Muy perfecto. Nosotros queríamos que fuera barato, rápido, y no podemos estar muchas horas con cada libro. Entonces así circuló mucho. Nos conocieron los peruanos, lo reprodujeron. De los peruanos lo conocieron los bolivianos de Yerba Mala. Y después, bueno, que yo recuerde el caso del Cinea Catadora, ¿no? Porque yo participé acá cuando nos invitan a la Bienal de San Pablo. También fue como un debate, ¿qué hacemos? ¿Qué corresponde? ¿Hacer una exhibición de libros? Y no, que vamos a exportar libros como si fuera un bien como cualquier empresa. Vamos y trabajamos allá, que obviamente catadores de lixo não faltam no Brasil. Então, trabajamos con locales. Y desde la Bienal, bueno, también se multiplicó muchísimo, ¿no? Por toda la resonancia que tiene, que ya éramos un proyecto serio. Sí, entramos en la Bienal, esponsoreados por Cancillería Argentina y, bueno, todas las instituciones y grandes empresas que colaboran. Debemos ser algo importante. Fui recibido muy bien acá en Brasil, en galerías de arte. Ah, pues sí, está Bienal. Sí, estoy en la Bienal. Estuvimos ahí 4 meses, todos los días, trabajando con Lucia, con Andrea, que está, Peterson, Andresa estava, pode ser? Não lembro bem, tantos anos lá. Sim. Ah, sempre falar com o microfone? Não, perto. Perto, aqui. Ah, ok. Ótimo. Sí, en Eloísa Cartonera nosotros no hicimos nada institucional. Fernanda Laguna, ella tenía un proyecto paralelo puso una galería de arte en Villa Fiorito, que es un suburbio de Buenos Aires muy, muy pobre. Entonces, cuando
empezamos, ella, los hijos de la señora a la que le alquilaba una habitación para hacer galería de arte, vinieron a trabajar con nosotros. Ahora, cuando nos invitan a la Bienal, justo una semana antes o en esa semana me escribe Lucia que había visto nuestros libros y que estaba trabajando con papelão y quería, podría hacer, o no sé bien, y yo la invité a que participe, y ahora tenemos a Dulcinea Catadora, increíble. Nosotros no está en nuestra naturaleza ser tan organizados y trabajar con instituciones. Así que fue medio espontáneo. Después acá, bueno, aprendimos unas cuantas cosas, ¿no? Con lo que pasó con Dulcinea, pero sin embargo seguimos fuera del no institucional lo más posible. Por eso de que tenemos también los libros, nos forzamos a que circulen mucho, ¿no? Con lo que les decía antes, que se hagan más o menos rápido, que sean muy baratos. Nos importó mucho siempre eso. Y lo que decía Alex, ¿no? De estar en la calle, salir a la calle, cada vez que nos invitaban a alguna cosa, bueno, pero podemos estar cerca de la calle, o pongamos un puesto en la calle, o invitemos gente, o cómprennos libros si quieren, ¿no? En el museo, bueno, y cómprennos, y regálenlos, no sé, hagan lo que quieran, pero que se muevan. Nunca regalamos en lo posible, salvo, bueno, con colegas que nos intercambiamos o a los autores. Pero siempre, bueno, rebajamos el precio, te hacemos 3 por el precio de 2, pero que se muevan y que no sean regalo, ¿no? Que tengan un costo mínimo también, contradictoriamente, ¿no? Que digo que sean muy baratos, pero que tengan un costo. Y seguimos recibiendo apoyos. La Embajada de Suiza nos donó una imprenta, entonces fuimos creciendo. Tenemos todo un taller entero con absolutamente todo, una guillotina, todo. Lo único que no hacemos es el papel, no reciclamos papel. Que muchos nos preguntaban, ¿y por qué no ponen papel reciclado? Ahora hay algunos libros de papel reciclado, pero a veces es como, a mí me gusta decir que en Eloísa Cartonera reutilizamos más que reciclamos, ¿no? Porque el cartón sigue siendo cartón, se ve lo que es, se ve las marcas que tiene, entonces está reutilizado de ser embalaje a ser capa. Bueno, por ahora, hasta que alguien pregunte algo, me quedo sin... Eu fiquei muito curioso, na verdade, Cecília, talvez você possa falar um pouco sobre isso, porque você estava em Buenos Aires na época da formação, você acompanhava Belleza Felicidade, desculpa a minha pronúncia, você fez parte daquela cena e essa questão, tipo, um projeto de arte, um projeto editorial, um projeto social, são perguntas que vêm de algum jeito, tipo, do contexto em que o projeto se formou, né? Então, você que estava lá, talvez você possa, tipo, compartilhar com a gente como que estava na época. Bom, na época do surgimento da Eloísa, ano 2003, o projeto e também Belleza e Felicidade, que foi o antecedente desse projeto editorial, social, artístico, surgem como uma resposta para uma crise econômica, política e também uma crise subjetiva, né? No ano 2001, em Buenos Aires, na Argentina, a crise econômica virou uma crise da subjetividade, uma crise, um protesto do inconsciente, né? Que no reclamo que se vayam todos incluía também deixar de sermos o que os argentinos achávamos que éramos, né? De repente era um país super pobre, com um nível de pobreza arrasadora, com uma crise que
punha em risco a indústria editorial, muito em risco, né? Que parecia que ia ser... Eu trabalhava numa editora na época que acabou fechando e demitindo todos os empregados. Ex-empregados, se fala não, mas em linguagem inclusiva. Ainda em português não estou muito certa, né? Mas na Argentina já não pode falar em masculino, né? nem dá. Ex-empregados, né? Mas então surge como uma resposta, né, ao perigo que a literatura estava sofrendo, ao perigo de desaparecer do mercado. E também como eu quero fazer umas propostas críticas, umas provocações, como uma vanguarda da pós-autonomia. O que é isso, né? A pós-autonomia é um conceito muito interessante da crítica argentina Josefina Ludmer, que na mesma época escreveu um livro muito legal que se chama América Latina, uma especulação. E lá ela desenvolve o conceito de pós-autonomia para pensar uma saída do estritamente literário para se vincular com outras práticas sociais, né? Mas não como uma decisão individual, como seria a vanguarda, por exemplo, mas com uma condição objetiva do material em relação com o surgimento das linguagens digitais, né? Chegou um ponto que a literatura saía dos livros e entrava na internet e que, por exemplo, a literatura de blog, né? As redes sociais, onde os experimentos da escrita saíam da literatura e começavam a formar parte de práticas sociais diversas, né? Eu acho que o projeto da Heloísa tem a ver com essa saída da literatura, não como uma decisão dele só, mas como um imperativo da época, como quando a realidade fica crítica, a arte se radicaliza necessariamente. Então, por isso que não fazia sentido fazer um projeto que não tivesse uma relação com a rua. Não fazia o menor sentido fazer uma literatura para bibliotecas, que, aliás, estavam desaparecendo, né? As livrarias estavam em crise, as editoras estavam em crise. Então, a literatura tinha que buscar outros modos de existir e fazer sentido com esse novo contexto da realidade social. Também gostaria de lembrar um conceito, três conceitos muito interessantes desenvolvidos por Ricardo Piglia num livro muito bom que se chama Três Vanguardias. Ele tem uma teoria de que tem, baseado na experiência da literatura argentina, mas que também pode ser comparado com literaturas mundiais, três tipos de vanguarda, três tipos de saída da esfera estética, né? O primeiro tipo de vanguarda, historicamente, aliás, foi o primeiro, é a vanguarda estética, uma vanguarda que tem a ver com a negação da arte que veio antes. O Piglia fala, por exemplo, em Saer, mas podemos pensar em Rimbaud, Baudelaire, né, que são umas vanguardas de uma contra-sociedade, né? Criar um contra-estado, negar, eu chamo, não sei se a ideia em português fecha mesmo, mas vanguarda de trincheira, uma vanguarda de guerra, né? Assim, de jogar pedras mesmo, uma vanguarda punk, mas que não tem... que faz uma crítica do mercado, lógico, uma crítica da instituição, e que fica nessa ideia de criar uma contra-sociedade. Depois tem o segundo tipo de vanguarda, segundo Piglia, é uma vanguarda, como analisa Benjamin no texto clássico, autor como produtor, que é uma vanguarda que tem a ver com a transformação funcional dos meios de produção capitalistas. No caso da Heloísa, o Brecht poderia ser um exemplo, mas também o Walsh, com seus experimentos com a imprensa operária, mas o caso da Heloísa é o mais perfeito exemplo, eu acho. Mesmo ele sem ter pensado nessas coisas, né? Mas a transformação da técnica produtiva num sentido não capitalista. E por que é não capitalista? Porque a Heloísa trabalha sem copyright, não tem propriedade intelectual, não tem... eles tomavam qualquer coisa que eles quisessem e publicavam, né? Até sem pedir permissão dos... Eu soube vários exemplos que não... Mas
Assim, obras que não estavam em circulação, por exemplo, né? A Guerra das Mariquitas, de Coppi, Evita Vive, de Néstor Perlongue, autores mortos, por exemplo, obras que não estavam circulando, eles tomavam e publicavam, e até mexiam com o texto, fazendo suas próprias versões. Uma apropriação crítica, mas que também distribuía de um jeito que era muito acessível para as pessoas, porque não faz parte de não ter que pagar copyright, né? Direitos de autoria. E, de fato, né, o primeiro livro, se eu não estou errada, o primeiro livro que vocês fizeram é o Fer de Cucurto, que saiu sem autoria, né, um livro anônimo. Então, acho esse detalhe muito importante, porque é a primeira editora que apagava a ideia do autor como categoria para determinar a obra. Até mesmo nos livros, né, como se chama, o lomo do livro, não tem o nome do autor. E muitas vezes na capa não tem o nome de autor, né? É só o título. E às vezes até um fragmento do título. Então, essa técnica de produção, que é ainda muito barata, que é coletiva, artesanal, e socializando a propriedade intelectual, também fazia com que, com a flexibilidade da construção do catálogo da editora, né? Porque quando não tem risco econômico, aí dá para fazer qualquer coisa, né? Dá para publicar os livros que você quiser, não? Porque as editoras normais sempre têm que ter um cálculo econômico e comercial. Aqui não tem isso. Você pode fazer um exemplar, pode fazer 1000. Se dá para vender, vende. Se não vende, também não tem problema, porque não é um custo alto. Não é que a editora vai quebrar se não dar certo, né? Então, essa técnica habilitou a possibilidade de publicar obras que estavam fora do mercado, autores e autoras que não iam ter um sucesso comercial, né? E que a empresa não estava ligada com a ideia do sucesso, mesmo que o Javier está falando muito disso, mas dava para fazer os livros que quisessem, e se vendiam, se não vendiam, não acontecia nada. E um terceiro tipo de vanguarda é uma vanguarda que tem a ver com, segundo Piglia, com a fusão das linguagens e dos procedimentos das vanguardas com a cultura de massas, com a popularização de uma arte de vanguarda que normalmente fica elitista, né? Então, era uma questão de fazer barato, fazer acessível coisas para um público que não necessariamente tinha que conhecer o cânone da literatura, e muito menos um cânone de cult, né, que eles trabalhavam. Muitos, por exemplo, Evita Vive, de Néstor Perlongue, para mim é muito importante, porque é um livro que foi proibido na Argentina, que foi publicado, um conto, né, que foi publicado pela primeira vez desde o exílio do Perlongue na Suécia. Então, saiu primeiro em sueco do que em espanhol. Saiu em inglês também. Então, livros que não tinham público, eles criaram público para eles. E aí habilitaram não só um tipo muito particular de literatura. Por exemplo, aqui, maravilhoso, tem que levar esse livro, com a Evita. E habilitaram um tipo de circulação fora do mercado da literatura, porque como os livros são baratos e eles vendiam os livros em qualquer lugar, também pessoas que não são da literatura compravam esses livros, porque o valor era, acho que ainda é equivalente a $1. Então, pessoas que não leem, que não vão investir em comprar livros, podem comprar esses livros só por curiosidade, para ver o que é. Então, tem uma experimentação com gêneros, experimentação com autoria coletiva, com fazer do livro mais do que um livro, né? Porque é uma obra de arte, também é uma artesania, também é um projeto social, é colaborar com um projeto, é bancar um projeto social. Então, aí é que a literatura fica fora da literatura. Porque também esse catálogo tinha uma impronta muito forte com uma literatura queer, uma literatura de bichas, sapatões, travestis, as subjetividades minoritárias por sermos feminizadas. E pesquisando a porcentagem de autoras mulheres trans travestis em comparação com homens cis,
nem tem comparação, né? Então, Beleza e Felicidade começou como um lugar onde poderia se experimentar com essas línguas. E Heloísa continuou e até levou mais longe, porque Beleza era autoras contemporâneas. Heloísa conseguiu fazer, também pela erudição do Cucurto, que é umas pessoas que mais conhecem da literatura latino-americana, uma pesquisa histórica para trás, para frente, conectando literaturas escritas, né? Porque eu quero falar de uma literatura fora da literatura, escritas latino-americanas, né? O projeto Narrativa Sudaca Border. E nesse border é que entravam todas essas línguas que não eram consideradas literatura mesmo. Essas línguas também foram como um campo de experimentação de linguagens políticas. Na época do surgimento da Heloísa e da Beleza e Felicidade, Beleza em 1999 e Heloísa em 2003, na Argentina foi um estouro subjetivo, né? Um estouro e um surto criativo. Nesse estouro de não sermos o que éramos, o que achávamos que éramos, né? Porque na Argentina sempre o discurso oficial era um país branco, um país desenvolvido. E aí a gente se ligou, bom, que não era, claro que não era, que... E houve uma latino-americanização da cultura argentina, muito ligada também com a estética que Javier desenvolveu, da cúmbia, das paisagens tropicais, e pensarmos a Argentina dentro do que se chama os países tropicais, que não achávamos que éramos. E houve, então, nessa mesma época, uma explosão de políticas minoritárias, de políticas, não quero falar em identitárias, porque eram umas políticas da diferença mais do que das identidades. A política queer, LGBTQ, que começou nessa época a tomar muita força, e tomou uma força tão grande que chegou até o governo, chegou até a fazer pauta do governo kirchnerista. Aqui no PT aconteceu uma coisa similar, né? Esses anos foram anos de exploração, assim, 2001, 2003, 2004, de exploração de línguas políticas, de línguas que se experimentavam na literatura, mas saíam para a rua. Eu, nessa época, fazia parte do primeiro grupo queer da Argentina e a gente ficava muito ligadas com a Heloísa, com Beleza, também porque eram lugares para nós de experimentação linguística, de estética, porque estávamos criando um mundo novo, né? E para criar um mundo novo precisa-se de experimentação estética. Precisa-se de imaginar o que ainda não existe, né? E esse é o lugar da arte, é o lugar da literatura, né? Fornecer formas de criar o que ainda não tem. Isso que eu gostaria de chamar línguas de loucas. Eu escrevi meu primeiro livro, que foi o primeiro livro que teve sobre Heloísa, e eu briguei muito para a minha universidade daquela época aceitar esse projeto, porque eles achavam que era uma coisa de brincadeira, de eu e meus amiguinhos, que era também, mas também é lícito isso, né? Também habilitou um tipo de crítica, um tipo de relação com os materiais que até nesse momento não existia, né? Depois eu fico feliz porque as meninas jovens, as queers, todo mundo fala em literatura contemporânea e tal, mas até essa época não existia essa ideia de contemporaneidade como um objeto de estudo, né? E que um objeto que a gente fazia parte do objeto, né? Que não era sujeito-objeto, né? Que era uma espécie de autoetnografia experimental. Esse tipo de literatura, então, que ia atrás, que, por exemplo, um dos primeiros livros que eles publicaram foi Brasil, anos 70, Poesia Marginal, que na Argentina era totalmente desconhecida. Ninguém sabia que existia a poesia marginal. Quase a literatura brasileira não era traduzida para o espanhol, né? A literatura argentina, eu acho que é o caso de todas as literaturas nacionais da América Latina, estava numa relação com a Europa, com os Estados Unidos, mas nunca uma relação de horizontalidade entre as nossas literaturas.
essa ideia de fortalecer relações interamericanas, sudacas, também foi depois uma imaginação do que veio com o Mercosul, que veio com a ideia de revolução bolivariana, que se transformou em política de Estado numa hora. Que agora acabou, né? Agora temos fascismo comum. Mas essa literatura que ia para trás e para frente, que ia para trás para imaginar um futuro, tinha uma importância política muito grande no sentido da experimentação com formas de subjetividade alternativas, né? Que é uma literatura que trabalhava com a ideia de mutação da subjetividade, que é a base do sistema. Por isso também eu falo que na época da crise foi muito importante esse estouro subjetivo, porque teve uma transformação de baixo, né? Que depois, claro que foi capturada pelo Estado, o Estado kirchnerista tomou essas pautas como suas pautas, claro que normalizando, capturando, etc. Né? O que a gente queria não era o casamento, o que a gente queria era o final da família. Mas, bom, assim, foi uma tradução macropolítica capitalista. Mas marcou uma época muito importante e que eu acho que ainda é muito importante porque essas línguas que se treinaram na literatura são as línguas de Loucas. E nas línguas de Loucas não é uma questão de literatura, é uma ponte entre literatura e práticas políticas. E essa literatura, essas línguas que a gente praticou, esse falar em feminino, esse falar de bicha, de travesti, são as línguas que hoje estouram na revolução feminista continental, né? Essas línguas que agora eu fico maravilhada com as piadas que a gente fazia em grupos muito pequenos, agora está nas redes, agora é a língua política das loucas, dos feminismos, dos LGBT, das minorias raciais, etc. E as loucas somos agora criminalizadas, né? E a questão é que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, a literatura, e acho que agora mais do que nunca, tem essa função de ser uma trincheira, né? Um lugar de resistência, de criação e de criar e produzir fora do mercado, porque isso é muito importante, né? Que a relação com o mercado sempre foi o menos importante, a questão era circular, mas não fazer dinheiro. Agora que vamos ser proibidos, porque é assim, temos que tomar inspiração de outras experiências durante as ditaduras, por exemplo, da poesia marginal, né? Como é que a contracultura sobreviveu à ditadura no Brasil? Para os argentinos, ex-argentines, foi muito importante esse exemplo para pensar uma literatura que não tinha um mercado, não porque íamos ser reprimidos, mas íamos ser jogadas fora do mercado. Então, como sobreviver fora do mercado, não? Como sobreviver quando vai ter pobreza e vai ter repressão e vai ter censura. Então, é isso, pensar uma circulação fora da indústria, criação de linguagens experimentais não elitistas, e por isso é importante que essa literatura seja barata, que seja acessível, do jeito que for. Buscar fontes de inspiração não mercantilizadas, não cafetinadas, como falaria a Sueli Ronick, e pensar também que a Heloísa ofereceu uma forma de organização, que para produzir os livros era preciso se organizar em comunidades alternativas. Né? Trabalho coletivo, trabalho artístico, trabalho pelo prazer do trabalho, pelo prazer de ficar junto, pelo prazer de trocar ideias, de criação coletiva, e pensar também os livros e a literatura escrita não como um resultado, mas como um processo. Porque é o processo o que importa aqui. O resultado vai ficar para a história, mas o processo de criação é o processo que nos vai levar para as ruas e para formas de organização que ainda não conhecemos, que vão ter que mudar para nós sobreviver,
mas de um jeito que não sabemos como vai ser, mas temos que começar a imaginar. É isso. Eu acho que nesse ponto, acho que seria super interessante ouvir de você, Thiago, que colaborou com a Luísa, com o Dulcinea, a partir de um ponto de vista da prática, né? Tipo, como você elaborou essa colaboração, o resultado que está ali. Acho que, para complementar, acho que pode ser super legal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Alex, a Beatriz. E agradeço muito a Lúcia Rosa ali e as outras Dulcineias pelo convite, por essa troca e parceria. E é um verdadeiro oásis estar aqui hoje à tarde com vocês, ouvindo e trocando sobre esse trabalho tão potente, tão forte, e em dias tão irrespiráveis, em momentos tão difíceis como os que a gente está vivendo recentemente. Então, essa condição aqui, para mim, ela é privilegiada, ela é necessária, ela é trincheira, ela é muito importante. Assim, ela se configura como um momento de luta. Falando um pouco do processo e da dimensão processual mesma relacionada ao que foi a produção ou a parceria, a troca com o Dulcinea Catadora, eu recebi o convite da Lúcia para uma colaboração em 2017, que marcaria, então, os 10 anos desse coletivo, Dulcinea Catadora. E, naquele momento, a Lúcia me falou que uma das frentes, das diversas frentes do Dulcinea Catadora, consistia em convidar artistas para colaborar e, de alguma forma, produzir um livro com as integrantes do grupo. Para mim, não fazia sentido algum ter algo de um material prévio ou de elaboração de um trabalho ou texto e que elas, de alguma forma, executassem aquilo, fossem, de alguma maneira, uma mão executiva para uma ideia prévia que eu viesse a ter. Isso, para mim, não fazia o menor sentido. Eu, naquele momento, pedi para conhecê-las e saber, enfim, conhecer o trabalho, como é o dia a dia delas, no Cooper Glicério, e, enfim, e acho que qualquer coisa que eu viesse a propor, se fosse o caso, surgiria dessas relações ali com elas, né, no canteiro de obras mesmo delas. Era um tempo também delicado, elas estavam naqueles meses correndo o risco de despejo em tempos de gestão Cidade Linda do Dória, e elas estavam numa situação delicada, inclusive de trabalho da sala que elas têm ali em relação ao local onde é feita a separação dos papéis. Então, esses encontros ocorreram na casa da Andréia, em Boava, que é uma das integrantes, próxima ali ao Cooper Glicério. E porque não se tinha um espaço de trabalho mesmo, e elas estavam naquele momento em negociações com um espaço de trabalho para a produção dos livros, né? Havia o espaço da separação dos papéis, mas a situação era delicada e absurda, né? Enfim, esses encontros então aconteceram num terreno íntimo da casa da Andréia, e com todo tipo de limite muito tênue entre as esferas do que é público, do que é franco, do que está na rua, e, ao mesmo tempo, do que estaria no domínio da intimidade e da privacidade. Para mim, naquele momento, o mais importante era conhecê-las e
e admirado com a força daquele trabalho. Como ainda sou, eu sempre acho difícil falar dessa colaboração, porque eu acho que eu não devia falar nada, né? Em primeiro lugar, assim, homem, branco, e eu trabalhando com mulheres, e a minha colaboração, a minha contribuição ali foi nada mais do que um sussurro, nada mais do que um sopro, porque eu não tenho, eu não lido com a aspereza, com a dureza da vida da forma como essas mulheres de fibra lidaram. Então eu sempre me sinto numa saia justa com sapatos apertados ao falar desse processo, porque de fato eu cheguei com o meu corpo e queria uma relação com elas, e que qualquer coisa que a gente viesse a fazer, que isso surgisse daquela relação, daquilo que se estabeleceu ali como encontro, como experiência. E a impressão que eu tinha, e a que eu tenho até hoje, que estava tudo ali. Então, que qualquer gesto meu seria mínimo e que deveria ter o estatuto de um sopro, de um sussurro no máximo. Eu tinha muito mais que ouvir, que aprender com essas mulheres. Ainda tenho. E já a partir daquele momento também, elas muito dispostas a conhecer minha produção, meu trabalho, e tendo visto algumas publicações ou trabalhos que fiz em feiras como Tijuana, eu levei algumas coisas para a gente poder trocar, ou seja, eu conhecê-las melhor e elas conhecerem o meu trabalho. E eu fui presenteado pela Maria. A Maria me deu um agulhão. Os agulhões são instrumentos, são ferramentas que elas utilizam, por vezes, para perfurar os papéis, e também para produzir a parte da encadernação, fazer os furos na superfície áspera do papelão. E a impressão que eu tinha é que estava tudo ali, quer dizer, mulheres fortes, aguerridas, viscerais, lidando com a aspereza, com a dureza, com as intempéries de um espaço absolutamente precário de trabalho, e ainda assim correndo risco de despejo. Muito dispostas, sorridentes, alegres, e atravessadas, e completamente atravessadas, essa é a palavra, por aquela experiência que as, de alguma forma, coligia, reunia, aglutinava sob a égide do nome Dulcinea. E isso, para mim, me arrebatava. Quem é Dulcinea? Quem foi Dulcinea? O que há de Dulcinea em cada uma de vocês? Eu me vi naquele momento em estado a perguntar e a ouvir, e toda a nossa primeira conversa se deu a partir de um nome, né? O que é ser inscrito por um nome? O que é ser inscrito por um nome Dulcinea? O que há de Dulcinea, ou dessa experiência, que desse nome que as envolve, que as mantém juntas, unidas como um coletivo, trouxe para a vida de cada uma de vocês, né? Porque a impressão que eu tinha é que era de fato, que havia ocorrido ali de fato uma experiência da ordem do atravessamento, enfim. E para mim o gesto de ser inscrito por esse nome, o gesto de catar o papel, né? A palavra catar, catador, enfim, o que está em jogo aí também, na força dessa palavra, com esse agulhão, para mim já era a maneira, nesse gesto, como elas estavam escrevendo e inscrevendo suas histórias. Eu não achei que tinha que ter uma outra história para além da história delas, eu não achei que tinha que ter um outro nome para além do nome delas, eu não achei que tinha que ter um outro gesto para além do gesto dela. Dito de outro modo, eu estava sobrando ali na história, como me sinto ainda. Então, era como se eu tivesse que, de alguma forma, tentar
produzir algo a partir do encontro dessas forças presentes nesses gestos, relacionados a esse nome que elas carregam e que, de alguma forma, atravessou todas elas, que as mantém unidas, e pensar, então, nessa experiência também de carregar esse nome Dulcinea, né? Me lembro do Georges Bataille. Georges Bataille é um escritor francês que viveu numa geração, pertenceu a uma geração tumultuada, que viveu no Entre Guerras, e ele vai dizer assim: escrevo para apagar meu nome. O nome dele, Batalha, né? Enfim, acho que está em jogo aí toda essa turbulência, toda essa falência, todo esse lugar absolutamente inominável ao que chegou o projeto humano, né, em relação ao que se deu no Entre Guerras, em Primeira e Segunda Guerra Mundiais. E eu, naquele momento, vendo a alegria delas em me receber, a disposição, a força delas em querer desenvolver um trabalho, a abertura delas em abrir os seus processos para receber artistas, para produzir algo junto, não tive outro movimento ou gesto que não tentar chamar a atenção para os próprios gestos delas. Então, a partir de perguntas que estavam relacionadas a esse nome, de perguntas que estavam relacionadas à ideia de leitura como furo, como atravessamento, de ser atravessado por um nome, de ser atravessado por uma leitura, de ser atravessado por uma experiência como aquela. Então, essa ideia de atravessamento está presente em todo o trabalho. O trabalho foi constituído por lâminas, todas elas de papelão, que geralmente são as folhas, as lâminas que são usadas para fazer as capas da maioria dos livros. E elas, a ideia foi que elas escrevessem esse nome que as une, portanto, com seus gestos, com seus estados de ânimo, com as suas dores, com as suas iras, com as suas alegrias, enfim, com seus gozos, nesse papel com os agulhões, que são os mesmos agulhões que elas usam para catar esses papéis. Cada uma, então, escrevia uma letra do nome Dulcinea, então tinha aí a sua letra perfurada, e depois esse corpo era, de alguma forma, atado, costurado por um cordão também, bem por barbante, o mais ordinário, o mais simples, formando esse corpo compósito, né? Cada página é um livro atravessado, é uma letra desse nome Dulcinea que as atravessou. É claro que, num primeiro momento do processo, eu adoraria que elas chegassem à ideia de misturar todas as letras, mas eu não queria impor isso, porque para mim isso e nem pôr, quanto muito impor, porque para mim isso de alguma maneira alinhavava, não é uma boa palavra, mas trazia à tona de uma forma mais evidente a ideia de um coletivo, de um corpo compósito, de um corpo coletivo. E num dado momento, eu não me lembro se foi, não sei se foi a Maria mesmo ou se foi a Ágata, lançaram a ideia de misturar as letras, de repente, então, usar o D da Andréia, o U da Ágata, o L da Lúcia, enfim, na composição do mesmo livro, ou seja, o mesmo livro ser composto, formado por diferentes letras e estados de ânimos de diferentes corpos daquelas mulheres que integram esse coletivo. E aí foi um momento em que eu achei que isso aconteceu de uma forma
próxima de um exercício de síntese mesmo dessa experiência, né, do que seria um exercício de síntese dessa experiência desse coletivo, de uma maneira surpreendente. E, bom, e aí foi isso. Eu tive a alegria a gente conseguiu fazer um lançamento na Galeria Vermelho, na Feirinha da Tijuana, e naquele momento eu tive a alegria de não precisar falar, e de elas falarem, porque para além da saia justa com sapato apertado, eu acho que esse trabalho é de mulheres fortes, aguerridas, com muita força e bravura, e que estão ali de alguma maneira ainda tocando que é lindo isso, né? Assim, ver o trabalho, a libido, a energia delas voltadas para esse projeto, tocando isso de uma forma emocionante. Então, mais ou menos o meu processo foi esse, com elas. Foi um presente, uma alegria, esse encontro para mim. Até hoje parece que não caiu a ficha, estão caindo aos poucos as fichas. Mas foi basicamente isso. E é tão bonito porque, pensando em outros trabalhos que realizei, enfim, outras posições, eu não vejo nenhuma diferença dos outros trabalhos, ou não estou me referindo tão somente à fatura, ou a procedimentos, a operações, mas para mim é um trabalho que como um outro trabalho, enfim, da minha produção. Então, eu também não vi simplesmente como um livro, um objeto livro que vai ser ou não vendido, que vai ter menos ou mais circulação. É claro, um livro é uma massa circular, ele tem uma mobilidade, uma generosidade, uma abertura muito diferente de uma situação episódica, de uma instalação, enfim. Eu estou lidando, sei dos elementos ou das características dessa matéria, desse material, desse objeto. Entretanto, para mim, no primeiro momento, assim, em relação a processo, não foi tão diferente, porque foi, de novo, se jogar no abismo, porque o trabalho poderia ter sido esses encontros com ela e a gente poderia, com elas, e a gente poderia, com ela o Dulcinea, né, ou com ele o Dulcinea, o coletivo, enfim, com essas mulheres aguerridas, e a gente poderia não ter chegado a um exercício de síntese dessa experiência, né? Então, e se chegou e de uma forma que eu fiquei absolutamente surpreso. Não tenho o meu gesto, eu não perfurei nenhum dos livros, não cabia isso nesse processo. Eu moro num outro lugar, eu trabalho num outro lugar muito mais confortável. Não é o meu lugar de fala. Esse gesto não seria meu, assim, jamais, né? Esse furo não é meu. É todo delas. Então, daí, cadê a Maria, que foi embora, né? Tá aqui para falar um pouco, ou talvez a Lúcia, para falar um pouco do que foi esse processo. Mas estou à disposição para alguma pergunta ou dúvida, enfim. Foi um prazer ouvi-los. Eu acho que talvez você possa passar para a Mariana. Do ponto de vista de Malha Fina, né, que se estabeleceu em 2013, está correto? 2015. Da perspectiva de Malha Fina, como vocês veem o projeto que vocês elaboram? É um projeto social, um projeto de arte, na linguagem burocrática da universidade, um projeto de extensão? Como que é a perspectiva tipo de vocês que tem um outro lugar de atuação, né? Porque tem 7 pessoas no coletivo de Malha Fina e mais ou menos, né? Que vai e vem. Uhum. Mas pode ser super interessante ouvir, porque aqui né, estamos reunidos tipo uma diversidade de perspectivas, e seria super interessante ouvir a sua.
Então, eu estou um pouco nervosa, mas eu acredito que a Malha Fina está constituída mais como um projeto de extensão mesmo na universidade. E, assim, a gente tenta, por exemplo, publicar autores que são estudantes da universidade, que nunca foram publicados, que também seria uma forma de eles chegarem a outras pessoas, né? Porque às vezes tem editais que a pessoa tem que ser inédita e não sei o quê, mas muitas pessoas se inscrevem e nem todo mundo vai ser selecionado. Então é uma forma de também conseguir com que essas pessoas sejam lidas, sejam publicadas. Também tem, falando agora de catálogo, né? A gente tenta também publicar autores latino-americanos, caribenhos, que nunca foram publicados no Brasil. Enfim. Quanto ao próprio coletivo, muitas pessoas... vamos pensar assim... a parte burocrática, né? A gente é um projeto de cultura e extensão porque a gente faz parte do Programa Unificado de Bolsas da USP. Então, desde o começo, tinha 3 bolsistas que recebem mensalmente um dinheiro da universidade. Mas, quanto ao material, que os livros são feitos e tudo mais, acabou sendo autogerido. Conforme a gente foi vendendo os livros, a gente foi pagando o investimento inicial e todo o dinheiro que a gente arrecada agora é para publicar mais livros. Né? Então, tem essa coisa diversificada. E o público, né, que a gente atinge normalmente é dentro da própria universidade mesmo. Né? Por exemplo, quando a gente faz oficinas lá dentro da universidade, aí outras pessoas acabam conhecendo a técnica. Ou, por exemplo, quando a gente participa de feiras, outras pessoas acabam conhecendo a gente, como foi o caso da Yara, que em 2 meses já emergiu no mundo cartoneiro, já foi para Recife, foi para o Chile, foi para várias feiras que teve agora. E acaba sendo muito bom, sabe? Um outro modo de você ver a literatura, você acaba sendo acessível também. Também pelas redes sociais. Né, a gente tem blog e tudo mais que a gente deixa tudo registrado do que a gente fez. E tem até um post que a gente ensina mais ou menos como que faz um livro cartoneiro. Enfim, eu acho que o nosso projeto tenta agregar estudantes, né, e é mais centrado mesmo na universidade em si. Mas a gente começou... com uma parceria com a La Sofia Cartoneira, que é uma cartoneira de Córdoba, na Argentina. E a gente publicou alguns livros que eles já tinham publicado lá, em coedição, com a Mariposa Cartoneira, do Wellington, e também com a Didi Jumbo. Então, como falaram na mesa da manhã, tem essa coisa da coedição no começo, né? E a gente também seguiu assim. E depois acabamos publicando livros por nós mesmos, né? E é isso. Cecília, eu fiquei fascinada quando você estava conversando quando você estava falando sobre a ideia de subjetividade, essa explosão de subjetividade. Tem essa questão tipo da prática de cartoneiros, tipo a prática é uma prática muito diversificada. E eu fiquei curioso, tipo, saber um pouco mais sobre como você vê essa questão de subjetividade, tipo, dentro da produção e a prática de cartoneiros hoje em dia, porque estamos falando de mais que, sei lá, 250 cartoneiros pelo mundo. E tem cartoneira baseada na universidade, tem cartoneira tipo baseada na mesma cidade, tipo numa cooperativa de reciclagem. E talvez você possa falar um pouco mais sobre essa ideia de subjetividade, a diversidade da produção de cartoneiro que talvez acompanhe ou não. Poderia acrescentar mais um elemento. A tua fala coloca a cabeça para pensar, né? Como cartoneiro também. E nessa subjetividade entraria também a dimensão lúdica. Tá. É um pouco que gostaria que uma explanação um pouquinho maior.
Sim, bom, o conceito de subjetividade eu tomo da Sueli Honig, que muitos de vocês devem conhecer, é uma teórica psicanalista brasileira que ela estudou com Guattari, com Guattari particularmente. Ela veio para o Brasil nos anos 80 com ele, escreveram juntos um livro maravilhoso que eu recomendo muito, que chama Micropolítica, Cartografia do Desejo. E é muito importante esse livro para pensar hoje, num contexto tipo ditadura, né? Que eles aí trabalham a ideia da subjetividade em relação com os movimentos e as dissidências no Brasil da abertura, né? Por isso, acho interessante pensar uma relação com a tradição brasileira, né? Não um conceito abstrato aqui. Subjetividade é um modo de ser e estar no mundo, mas é um modo fornecido pelo sistema, né? A subjetividade de cada um não é que cada um é como cada um quiser, não. A gente está formateada pelo sistema para acordar de manhã, ir para trabalhar, em vez de sair nos parques, nas praias. Não, a gente cumpre com obrigações, até tem desejos ligados com o tipo de subjetividade de cada momento histórico. Por exemplo, hoje as subjetividades no Brasil estão equipadas com medo, né? Com medo, pavor e ódio. Que isso, né? Isso faz com essa contra-revolução desde baixo. Não é só uma contra-revolução desde acima, como seria uma ditadura militar, mas aqui tem um elemento de desejo coletivo, né? Um desejo de fascismo. Se não consideramos o elemento de desejo no fascismo, estamos errando, né? Porque as pessoas desejam. Mas esse desejo tem a ver, então, com uma necessidade de um sistema econômico. A literatura que as cartoneiras, que a cartoneira na Argentina começou a desenvolver, essa linhagem que não existia antes, que não tinha editoras, não tinha, nem tinha esses livros juntos, né? Nem em bibliotecas, não existia como tema de pesquisa, não existia e ponto, né? Existiam textos isolados. Mas a ideia de juntar tudo isso e conectar esses experimentos de subjetividade, que são experimentos de viver de uma forma alternativa, né? Como é que como aparece isso na literatura? Na literatura que eu estou falando, essas línguas de loucas, aparece não só como uma representação de modos de existência já concretos e reais, mas como utopias que tem a ver não só com a apresentação de imagens utópicas, mas com a injeção no desejo dos leitores dessa transformação. São literaturas que inspiram você mudar, né? Por exemplo, a literatura de Fernanda Laguna, Dália Rossetti, que foi uma das fada madrinha desse projeto, é um tipo de literatura que você lê e você sente algo no corpo, você sente um desejo diferente, você sente uma coisa que não sentia antes. Na literatura do Néstor Perlonger também, na literatura do Guilherme Zarvos, aqui presente, que é uma das inspirações também para a Cartoneira, um dos autores brasileiros que mais foi traduzido pela Cartoneira e depois pela Mansalva, enfim, que tem entrado na nossa literatura, que faz parte da literatura latino-americana. É uma literatura que produz um efeito no corpo. Não é uma representação de uma coisa que já existe, mas é a produção de uma coisa diferencial e que atinge a dimensão do desejo, né? Essas literaturas, essas línguas de loucas são escritas que vinculam criticamente o plano do corpo e o plano da expressão, o plano do desejo e o plano da linguagem. E acho que é aí que a gente tem que trabalhar agora, né? Quando é o desejo o maior perigo, o desejo de fascismo é hoje o maior perigo que a gente tem, né? Que é aqui no Brasil, mas que está se espalhando
na América Latina, porque o Brasil é um exemplo, é o país mais forte, o maior país, a maior economia, né? Depois do México, mas depois muito mais longe de todos nós, mas que funciona como uma vanguarda, um laboratório. O Brasil hoje é um laboratório subjetivo e já está se espalhando. Então, é no plano da relação entre desejo e expressão que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, fazendo frente a fake news, né? O fenômeno da fake news. Como que a gente pode fazer uma guerra linguística? A gente não vai pegar as armas e sair, né? Porque não tem jeito, nem ninguém quer. Então, a nossa luta tem que passar por outro lado, né? Tem que passar pela criação de códigos de ruptura, de códigos da imaginação, códigos que nos façam pensar e sentir e atuar de um jeito que seja diferencial e que possibilite a criação, a transformação social desde embaixo também, né? E a poesia marginal, a literatura brasileira da época da ditadura tem muito para ensinar sobre como sobreviver à censura e como não abandonar, como não claudicar, não sei como se fala assim em português, né? Exatamente, né? Porque na verdade a luta que se perde é a luta que se abandona, só. Às vezes toca, né, avançar, às vezes toca replegar, mas temos que apostar a uma possibilidade de outras formas de ser e estar no mundo, que não é escrever sobre ser queer, é escrever para ter um efeito. E aí está, né? No processo e no efeito no corpo, aqui e agora. Isso é como um vírus também, né? As fake news são como vírus. Então, a gente está trabalhando nesse âmbito. E acho que o espalhamento também das editoras cartoneiras, né, no mundo tem a ver com essa possibilidade de inventar um modo de produzir que não seja o modo da indústria, um modo de produzir ligado ao prazer, ligado a fazer o que a gente quer fazer, sem a determinação do mercado, né? Um âmbito de autonomia que não quero dizer autonomia literária, porque é o contrário da autonomia, mas é autonomia do desejo, atuar de um modo que não se conforme às regras do mercado. E acho que nas editoras, o caso que eu conheço bem é a da Heloísa, porque eu acompanhei desde o começo como companheira, como amiga, como leitora, como tradutora, mas acho que os casos das as outras cartoneiras também fazem máquina quer dizer, se conectam e se potenciam com outras formas de dissidência subjetiva. Os índios, literaturas indígenas, literaturas que ficam fora por muitos motivos, né? Posso comentar rapidamente? Acho super interessante o que você está dizendo, tipo, de contrapor, tipo, o mundo de cartoneira a essa ideia de fake news. Porque fake news é uma coisa totalmente massificada, uma coisa que está espalhada, tipo, para sei lá, uma tal chamada massa, que é totalmente determinada. E, por outro lado, cartoneira é um modelo artístico, né, no final das contas, porque o que une, tipo, todos os praticantes aqui é o papelão, né, como intervir o papelão. Então, nesse sentido, é um modelo artístico que une as pessoas nessa prática, mas, ao mesmo tempo, tem uma diversidade, uma pluralidade, tipo, de subjetividades inerentes e embutidas naquela materialidade. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que cartoneira, tipo, oferece um gesto, ou podia ser um gesto, é um gesto, na verdade. Resistência é muito lindo, tipo, nesse sentido, porque é uma determinada materialidade que é muito genérica, é papelão, reuso, não reciclado. Acho que concordei totalmente com o que você falou, tipo, antes, Javier. E eu vejo nesse gesto uma potencial, tipo, muito interessante que as pessoas podiam, tipo, interagir com esse modelo de jeito muito fácil, muito simples, mas para comunicar uma diversidade, tipo, de pautas e subjetividades que
que para mim é a única resposta a uma chamada, a massificação tão totalizador. Eu fiquei curioso, Javier, tipo, quando você estava pensando com o Curto e Fernanda no começo de Heloísa, né, porque tudo tem genealogia, né, tipo, Cartoneira não é diferente. Quando vocês estavam pensando, tipo, Heloísa no começo, nesse modelo artístico, né, de trabalhar com papelão, será que vocês vislumbrarem, né, esse potencial? Já estava na pauta quando vocês estavam conceitualizando ou não? Porque você diz alguma coisa no vídeo, a gente estava trabalhando nisso, que passe algo. Sí, sí, con certeza. Queríamos que... Por eso lo simplificamos tanto y lo trabajamos con ese material, porque es muy barato y muy fácil de conseguir y siempre se encuentra. Es imposible no encontrar papelão na rua. Agora está tendo muito menos na Argentina, porque a produção baixou tanto, as fábricas fecharam e agora está com crise de papelão, por exemplo. Sim. Eu lembro una vez na Bienal un chileno muy interesado en arte y nuevas tecnologías me preguntó, ¿você qué faz? Y yo conté y, no, pero eu estou interesado en nuevas tecnologías. Y perdão, mas esta é uma muito boa tecnologia porque tem muito papelão, muitos catadores, muitos autores em publicações. Então é tecnológico também. Sim, com respeito à diversidade, muitas vezes eu pensei muitas críticas para outras cartoneiras, porque algumas vezes me falavam coisas, pero como os catadores não firmam seus próprios capas? E não, a gente é todos co-criadores, está tudo misturado. Então, isso, por exemplo, pero muitas vezes pensei, coisas que fazem outras que eu não concordo conceptualmente, mas quem sou eu para criticar nada, não? Cada faz o que pode, há muitos esquemas possíveis. Nós temos a sorte e a desgraça de ter a Curto, que tem uma força muito fuerte para fazer o que ele quer. Também é uma desgraça. Eu sou mais artista, eu gostaria mais fazer, pintar, que seja. E ele sempre insistiu, não, tem que fazer rápido, já está. E eu valoro com a distância, não, esse espírito. Pero que eu não posso fazer dessa maneira, não? Eu prefiro viajar, não? Então, quem sou eu? Não? A diversidade das cartoneiras é uma das melhores coisas deste movimento, ou que coisa que seja, não? Eu tenho um comentário que talvez também seja uma pergunta, porque eu só vim a conhecer o fenômeno, sei lá, a partir do convite do Alex e da Bia para eu trabalhar no projeto. Mas, imediatamente, eu relacionei o livro Cartoneiro aos fanzines. Eu não sei quantas pessoas têm familiaridade com fanzine, eu acho que a maioria. E o fanzine é uma coisa que eu já tinha tido muito contato e, inclusive, algum tipo de prática. E uma das coisas que sempre que me, de alguma forma, me indignou quando eu tive contato com o fanzine era a pobreza estética da maioria dos fanzines que então tinha uma potência ativista, revolucionária, que seja, ou de pensamento e de diversidade subjetiva, como você estava falando, mas, ao mesmo tempo, não tinha nenhuma preocupação estética. E a maioria das vezes, né? E isso logo me puxou, assim. Então, uma das experiências que eu tive fazendo fanzine era justamente pensar a articulação de um pensamento reflexivo, crítico, e
de criação, mas também que fosse de criação estética. Enfim, fiz um fanzine simples, em parceria com outra pessoa, num evento feminista. Então, assim, tem toda uma relação com isso. E aí essa questão me veio agora ouvindo vocês. Primeiro, por essa questão da diversidade, né, dessa pluralidade de expressões, que eu acho que é uma característica do fanzine, é disseminar outros tipos e outros modos de existência, né, outras formas de críticas, outras produções escritas que estão fora do mercado, ou pegar as que estão no mercado e disseminar elas de forma mais barata. Então, eu acho que o livro Cartoneiro ele traz essa mesma possibilidade. E também, na outra mesa, alguém falou, nós somos ativistas. E aí eu pensei de novo no fanzine nesse sentido, assim. Então, acho que a minha pergunta é um pouco que tipo de relação vocês, enquanto produtores e produtoras e produtores cartoneiros ou cartoneiras, que tipo de relação vocês pensam com o fanzine? Assim, se alguns de vocês já articulou isso na produção, já pegou um momento de fazer e pensou, nossa, sabe? Ou então de ter pensado, nossa, eu estou fazendo uma coisa que talvez seja uma diferenciação de algo que já era feito, sabe? Que tipo de articulação vocês já pensaram sobre isso? Primeiro é bom conhecer e ler o livro da Cida Palmeira sobre beleza e felicidade. O fanzine que você está falando, isso foi feito. A Cartoneira, junto com Beleza e Felicidade, já trabalhava muito mais bem feito no Brasil, e mesmo que o processo marginal. Ali surgiu na Argentina em 2002, 2004, quando eu conheci em 2004, muita qualidade do que se chama de fanzine, mas que são livros que envolvem escrita, desenho. Então, isso veio junto. Isso é uma coisa da Argentina muito forte. Então, acho que é bom conhecer o processo de felicidade, o processo de jogar numa loja, abrir uma loja, de repente uma loja que não tem mais ninguém nem trabalhava na loja, era uma loja aberta. Então, é um processo que vem, sim, passa pela vida dela, pela mãe. Tem fanzine, sim, mas aí são dois processos. Então, Catapoesia, eu particularmente tive relação com o fanzine, assim, acompanhando, participando de algumas bienais e comprando, e eu sempre dei aula de língua portuguesa, eu tentava produzir alguma coisa em sala de aula com os alunos, né? Aí, no Catapoesia, agora que a gente fez os 10 anos, eu sempre quis lançar um fanzine nessa mesma perspectiva da cartonagem. E foi no ano passado, em Belém, que a gente conheceu, a gente estava na Feira do Livro de Belém, e nós conhecemos um fotógrafo que trabalha ele chama de estética da precariedade. Ele sai com as câmeras pelas ruas e vai fotografando tudo que não é fotografável, né? E isso me chamou muita atenção. A gente começou, ele publicava as fotos, eu fazia um texto, eu fazia um poema, ele publicava. E aí a gente falou, quando eu falei para ele, vamos fazer alguma coisa que pudesse publicar e a gente distribuir. Na mesma hora ele falou, vamos fazer um fanzine? Eu falei, eu topo, mas teria que ser dentro da perspectiva da cartonagem, né? Porque a gente já trabalha, o papelão teria que entrar de alguma maneira, né? E foi aí que nós lançamos recentemente, porque nós começamos no 1º de outubro as comemorações dos 10 anos, né? E nós lançamos esse catazine, que ficou pequenininho, e a gente deu um pouco da característica artística, assim, por causa da dobradura. Nós começamos a trabalhar com a dobradura junto. E foi assim que a gente lançou, mas as linguagens são muito parecidas mesmo. Essa questão que ela coloca
da língua, do protesto, da política. A foto dele, que não é uma foto muito esteticamente maravilhosa, né? Que você olha assim, eu estou com as fotos aqui, se vocês quiserem ver, porque acaba que eu tiro do Instagram, porque ele publica lá, e a gente não está perto, né? Nós estamos longe. Ele está em Belém, a gente não se encontrou mais. Mas a proposta foi essa. Então, nós vamos prosseguir com os outros números. Ele vai ter uma tiragem mensal, né? E nós vamos prosseguir nessa mesma linha. Ele com a estética da precariedade e nós com a estética cartoneira. Mais ou menos essa que foi a ideia. Tá? Bom, Cecília Palmeiro é escritora, pensadora, mas escritora. Então e tem, é claro, ativista. Então é mais tranquilo de você conhecer o processo. Cucurto é escritor e hoje também é artista plástico. É mais fácil de conhecer o processo. Fernanda Laguna, escritora, artista plástico. Dá para conhecer o processo. Eu vou fazer pela primeira vez uma pergunta aqui, porque o Javier é uma pessoa que parece fácil, mas é muito difícil olha que eu conheço há tantos anos. Eu que sou muito agressivo, eu não consigo perguntar. É uma pessoa que é difícil, aparentemente. Então, eu gostaria de saber, Javier, para além da cartoneira e de design, se você entrou na Argentina com algum processo de artes plásticas ou design para além da cartoneira, porque isso eu nunca te perguntei. Sí, yo, ¿qué hice? ¿Qué es? O meu processo como artista fora da cartoneira. Nunca pude saber qué me interesaba más, si las artes plásticas o literatura. Entonces tuve que hacer pinturas con texto. Eso me hizo aprender graphic design. Tenía casi más amigos escritores que pintores. Hagamos fanzine, revista, libro. Hice muchas cosas de esas antes de Eloísa Cartonera. Y también para la misma época, a la vez de Eloísa Cartonera, empecé a trabajar con unas pinturas que parecen cartaz, pósters. Me siento cómodo con lenguajes del capitalismo para pervertirlos. Eso, me gusta hacer piadas, jugar a que tenemos una empresa editora, jugar a hacer pósters. Siempre jugar. Cuando él falaba de lo lúdico, bueno, para mí es jugar a que somos gente seria, que tenemos una editora importante y podemos publicar libros. Porque cuando lo pienso de verdad no lo puedo hacer, me da miedo lo difícil que es. Entonces, Hay un trabajo material seu em papel. Sim. Eu sou um pintor conhecido no meu país, eu acho. Vendí cuadros a miles de dólares alguna vez. Ya no, porque no aguanto más a los coleccionistas. Tener que quedar bien con ellos, con ellos. Y también me interesa mucho el reciclaje de todos los tipos. Creo que en vez de yo transformarle la vida a algunos catadores, que era como una especie de utopía que tuve, yo me volví catador, porque ahora justamente me filmaron en el teto de mi casa, que me hice techos verdes y quiero reciclar todo. Me volví muy radical, estoy como fuera de la economía completamente cada vez más.
Sí, soy catador. Me transformaron ellos a mí en vez de yo a ellos. Así que todo lo que sea reciclaje y estar afuera del capitalismo es lo que me atrae. Eso quizás sea o no actividad artística. Ya ni siquiera me interesa pintar con acrílicos o óleos, me gustaría usar barro y lo voy haciendo, ni siquiera se entera nadie porque está ahí en mi casa. Y esas son, no sé si responde lo que preguntaste. O que entendo é que há oportunidade de processo pessoal de arte, há a entrada no mercado, neste momento está a produzir, que pode ser mercado ou não ser mercado. Não sei. Mas individualmente. Sim. Eu acho que para mim, eu estou vendo tipo a pergunta que eu escrevi para esse mês, eu estou pensando, nossa, que ruim essa pergunta que eu escrevi, não faz nenhum sentido. Porque essa ideia de projeto de arte, projeto editorial, projeto social, eu acho que isso não são mutuamente exclusivos essas propostas. E, na verdade, a ideia de dividir, né, essas propostas, essas pautas, é uma coisa que vem tipo, do Ocidente, que vem da história da arte da Europa. A ideia é que um projeto artístico não poderia ter uma conotação, uma proposta social, ou um projeto editorial tem que existir, tipo, né, um espaço separado, né, um projeto artístico. Eu acho que não faz o menor sentido, tipo, aqui em São Paulo, pelo menos. Eu acho que Catonera é interessante para mim, pessoalmente, bem nesse sentido, porque desafia essas categorias que foram estabelecidas pelos historiadores da arte, tipo, lá das Europas. Você tinha uma... É coisa de capitalismo fazer essa distinção, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu acho que também aqui, se você quiser responder, enfim, que é com relação à dimensão ou impacto que as publicações cartoneiras têm com relação ao acesso à primeira leitura, ao universo da leitura. Eu para dar um exemplo próprio, eu venho de uma família da periferia de São Paulo em que o único livro que tinha era Barça, né, aquelas enciclopédias britânicas que a pessoa comprava com muito custo e você tinha aquilo lá e só. Então, quando eu tomei contato com a Dulcinea Cartoneira pela primeira vez, eu achei muito interessante porque ela conseguia romper uma lógica de publicação e circulação, digamos, de operário para operário, né? Sem passar pelo mainstream do sistema editorial. E pensando particularmente no exemplo do Brasil, que o mainstream do sistema editorial, a gente está falando de 1.000 livros, que é uma tiragem que é ridícula, né? A Argentina é muito maior, ou era pelo menos, não sei. O fato é que basicamente quem é trabalhador ou nunca conviveu com livros ou não tem tempo para isso, né? A gente vive 9 horas fora trabalhando, a gente demora 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar em condições degradantes, e o pouco de tempo que a gente tem livre, a gente quer passar com a família e está cansado, basicamente cansado e não consegue. Você se especializa com qualquer tipo de produção cultural de massa para você se relaxar. E aí, nesse sentido, quando eu tomei contato com essas publicações, eu fiquei com um questionamento. Isso é mais uma produção estética, artística, que nos satisfaz aqueles do universo cultural e simbólico de classe média e tudo mais, porque é bacana, tudo mais, ou é um fruto, de fato, como você falou, dessa vanguarda, a segunda vanguarda do Pilha, que ele consegue rearticular esse sistema de produção e circulação e aí sim consegue atingir essa primeira leitura. Consegue atingir, os catadores também estão lendo, eles leem as coisas que publicam e conseguir romper com essa lógica da gente ler sempre o que vem do mainstream. Então, a gente trabalha com criança de 2, 3, 4, 5 anos que
se preparam para a primeira leitura porque os mais velhos vão ajudando. E a gente tem muito esse hábito de ler os livros cartoneiros com eles, mesmo que eles façam uma oficina de montar só a capa e colocar o miolo dentro da capa, né, o conteúdo. Mas o que acontece com a gente, um fenômeno que a gente vê muito, é o idoso começar a ler, porque ele perdeu, ele não leu mais, mas ele quer ler aquilo que ele está contando para a gente. Então, ele começa a prestar mais atenção e a chegar até nós e falar: ai, fulano começou a ler do nada, porque ele começa a prestar atenção naquilo que a gente está produzindo junto, no som, né, na sonoridade, junto com a letra. Então, isso é muito bacana dentro da nossa realidade lá, e é muito comum. Tá? E o que eu vejo também é que essa coisa do pertencimento deles estar ajudando a produzir a obra facilita o entendimento deles que eles têm que ler ou tentar ler a obra, né, que eles mesmos fizeram, né? Então isso força um pouco da pessoa a estar lendo, né? E como a gente também vende a preços super populares e vende nos lugares onde a gente produz, por exemplo, em feiras, em festas tradicionais, muitas pessoas falam assim: ah, aquela produção foi do seu Zé ali, do seu Manuel, vai lá para você ver, para você comprar. Aí vai lá, a pessoa vai lá, compra, se interessa, né? Eles ficam em volta da gente, né? Isso é muito comum também. E a gente... no lugar deles, né? Eles estão ali, presentes, sabe? E essa questão do gênero textual também, que você escolhe para produzir o livro, também influencia muito nessa leitura, né? A gente trabalha muito com cordel também, para estar facilitando essas pessoas, né? O gênero também influencia bastante nessa. A gente pode encerrar agora e continuar a conversa, tipo, tomando café, talvez. Eu estou ciente que todos nós temos limites, né, de concentração, etc. Eu gostaria de agradecer a Thiago, Javier, Cecília, Mariana, e a vocês também, tipo, por participar, tipo, numa conversa tão bacana, tão linda. Vamos tomar um café agora e recomeçar daqui a meia hora, tipo, com a terceira mesa. Muito obrigado, gente.